Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estava ansiosa para o retorno do Café com Psico, temos boas novas. Depois de mais de 2 anos de interrupção, agora retornamos com o nosso Café com Psico. E depois de pensar muito como é que eu ia fazer esse retorno, pensei em fazer um retorno muito tranquilo, muito saudável para mim, enquanto profissional, enquanto mãe agora, principalmente. E decidi que as lives às 8h08, aos sábados, vão ficar um pouquinho ainda em stand-by. Então, nesse momento, voltaremos o Café com Psico, mas de uma forma muito leve. E como, né, para não deixar de ser a Jucimara Gomes do Café com Psico, que sempre trazia uma polêmica, esse episódio de retorno, voltando em abril, não poderia deixar de falar sobre autismo e sobre diagnósticos de autismo, né? Mas dessa vez eu queria falar sobre o diagnóstico indiscriminado, e não só de autismo, mas de todos os rótulos que as nossas crianças vêm recebendo, né? Não quero, de forma alguma, falar que não devemos diagnosticar as crianças de forma precoce, de forma alguma. Mas é importante a gente também, né, pensar que, ultimamente, eu não sei você, psicopedagoga, professora, psicóloga, fonoaudióloga e todas as outras áreas que trabalham, né, com terapia infantil, têm recebido muitas crianças com muitos diagnósticos. Então, não é raro que eu receba aqui no consultório, aqui na clínica, uma criança com 2, 3, 4, 5 diagnósticos. E aí, a gente precisa falar sim sobre o diagnóstico precoce de autismo e de outras hipóteses diagnósticas, mas a gente também precisa olhar para a criança dentro de todo um contexto, né? Então, é importante que a gente fale sim de diagnóstico, que a gente faça sim diagnóstico precoce para fazer uma intervenção precoce de qualidade, mas que a gente evite rotulações, para que a gente não se antecipe, né, observando poucos sinais, rotula uma criança com diagnóstico que ela não tem e faça uma intervenção ineficaz, ineficiente e que só serve para os profissionais encher o bolso, né? Então, ó, cafezinho na mão. Dessa vez tenho também, ó, uma aguinha e prometo que serei breve, tá? Então, você já parou para pensar quantas crianças hoje chegam aos nossos consultórios rotuladas? Chegam aos nossos consultórios com avaliações insuficientes que não dizem nada? Recentemente eu recebi uma quantidade importante aqui na clínica, tantos pacientes que estão sendo atendidos por mim agora, quanto pacientes que são das outras profissionais, né? A gente senta para debater os casos, as supervisões, e aí o que a gente tem? Uma criança que chega com uma avaliação, que no final tem uma hipótese diagnóstica, mas que não fala nada, né? Não tem um ponto de partida, não tem quais são as dificuldades dessa criança, não tem quais são as potencialidades dessa criança, onde estão ali os grandes marcos, onde a gente vai intervir, qual é o ponto principal de intervenção para essa criança. Então é importante a gente pensar que muitas vezes a gente chega a um diagnóstico, né, sem uma escuta, sem saber a história dessa pessoa, sem saber, sem olhar para o contexto, né? E aí é como a gente pensar em ler um livro olhando a capa, né? Talvez a gente olhe aquela capa na estante e diga assim, ah, esse livro fala disso. Eu acho que esse é um romance, eu acho que esse é um conto de fadas. Ah, esse pela capa coloridinha deve ser um livro infantil, né? Mas, se a gente não abrir as páginas, se a gente não se aprofundar no conteúdo daquele livro, a gente até pode ter uma ideia do que aquele livro traz, mas jamais saberemos o que a gente tem de verdade naquela história. A gente vai perder toda a riqueza da narrativa daquele livro. Assim também é
quando a gente avalia uma criança olhando apenas para o diagnóstico, apenas para o encaminhamento do médico, apenas pela sintomatologia que emerge no seu consultório, né? Então, falar de diagnóstico na infância principalmente, a gente não vai pensar no diagnóstico como uma sentença. O diagnóstico, ele é uma ferramenta. Para quê? Primeiro, para a gente compreender a criança, né? Então, a avaliação, ela não é uma avaliação só para um diagnóstico. A avaliação, ela é feita para a gente levantar um perfil daquela criança. E aí, seja você psicóloga, psicopedagoga, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o teu relatório no final, que tem lá a hipótese diagnóstica, um diagnóstico, precisa ser muito bem embasado. Ele precisa ser uma ferramenta para que outros profissionais, ao ler, entendam o que você pensou quando você estava avaliando aquela criança. Né? A avaliação e, principalmente, o relatório, que é o resultado final daquela avaliação, não é para você. O relatório é da criança e o relatório, né, a avaliação é da criança, precisa contemplar, né, toda a criança, analisando contextos importantes, precisa também observar outras coisas que fogem ao setting terapêutico e de avaliação, né? Então é importante a gente pensar que quando a gente vai avaliar uma criança, o relatório é da criança, é da família e é para os outros profissionais. Quando a gente constrói um relatório, a gente não está construindo um relatório para a gente. Então, não é eu acho que desse jeito tá bom porque eu estou entendendo. A família vai entender o que você está escrevendo? A escola vai entender? Os outros profissionais vão entender? Então, a gente precisa pensar que o diagnóstico ele não é para nós, né? Nem para a gente encher o bolso de dinheiro para emitir diagnóstico por emitir, como é o caso, né? Eu recebi outros dias, né? Porque são vários casos, de uma mesma profissional, de uma mesma clínica, crianças totalmente diferentes, com perfis diferentes, né? Tendo ali o mesmo diagnóstico, TDAH e TOD. E aí, o relatório, quando chegou para mim, um relatório de avaliação muito parecido, uma escrita bem organizada, mas bem parecida, e parecia que eu estava lendo o relatório da mesma criança. Né? E, incrivelmente, chegou o relatório, os relatórios chegaram na mesma época. E aí, eu sempre converso com a família, mãe, eu sei que já tem diagnóstico, a gente vai olhar para essa criança como um todo, para a gente poder fazer intervenção. Não consigo fazer intervenção sem fazer um levantamento clínico e a gente vai começar por aí para eu ter uma linha de base. Né? E aí, dentro dessa pequena avaliação, né, uma avaliação clínica, que não tinha cunho diagnóstico, a gente vai vendo que o negócio não é bem assim. A criança não tem critério diagnóstico nenhum para TEA, a criança não tem diagnóstico nenhum para TOD, e estava ali com TEA, TDAH e TOD. Então, num dos casos, a gente tinha, sim, uma hipótese diagnóstica de TDAH, mas que tinha também outras questões diagnósticas, e uma criança que não tinha nada daquilo, né, que era totalmente diferente. Então, o que é que hoje eu quero resgatar, né, com o retorno do Café com Psico? Vamos falar, sim, de coisas técnicas, de coisas importantes, relevantes, né? Eu quero saber, né, vocês aí que estão do outro lado, escutando o retorno do Café com Psico, vocês estão de onde, como, o que vocês querem ouvir por aqui, mas também eu quero saber, você é psicóloga, você é psicólogo, você é psicopedagoga, você é fono, me diga. O nosso Café com Psico surgiu, né, inicialmente para a gente falar sobre psicopedagogia, mas Tia Ju se virou psicóloga, neuropsicóloga, então a gente vai trazer muito sobre cérebro, sobre criança, sobre aprendizagem, mas também a gente vai trazer sobre psicoterapia, avaliação, intervenção, que é tudo aquilo que já vinha falando anteriormente, né? Quando a gente vai avaliar uma criança, a gente precisa resgatar esse olhar integral, né? Como, por que essa criança chegou até mim, né? Como essa criança chegou até mim, como é o histórico de vida dela, né? E aí, no mês de conscientização, né?
ao autismo, eu queria te deixar uma pergunta, né? É importante sim a gente olhar para o diagnóstico, é importante sim que as pessoas tenham, né, o aumento dos diagnósticos é uma decorrência, é em decorrência do avanço tecnológico, da sensibilidade, né, também das terapias, do avanço nas avaliações, mas a gente também não pode deixar que situações como essas aconteçam, né? De que o comum, é todo mundo está chegando aqui com autismo, então eu vou avaliar que tem dois ou três sinais ali, então é autismo, e não, não é. Né? Então a gente precisa olhar todos os contextos. E aí, a gente precisa, né, de avaliação interdisciplinar, a gente precisa de tempo para observar, né, a gente precisa ter raciocínio clínico, a gente precisa construir hipóteses importantes, consistentes, ao invés de ter certezas rápidas, né? E aí, o diagnóstico, ele abre portas para a gente, né? Mas ele não deve fechar as janelas da singularidade, né? Então, o diagnóstico, ele é importante. Ele não é uma sentença, não é rótulo, a gente defende sim o diagnóstico, independente se é de autismo ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento ou qualquer outro transtorno de fato. Mas a gente precisa entender que o diagnóstico, ele também é uma bússola, né? Vocês já me ouviram muito falando que a anamnese é a bússola da avaliação, né? A avaliação também é importante, é a bússola para, o caminho para o diagnóstico. E o diagnóstico e a avaliação, uma avaliação bem feita, criteriosa, ela é a bússola para uma intervenção de qualidade. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que tem transtorno disruptivo da desregulação do humor e eu tenho um diagnóstico no papel, né, um laudo de TEA, TDAH e TOD dentro de uma criança que tem outra coisa totalmente diferente, o terapeuta que pegar essa criança, né, o médico que pegar essa criança vai medicar de forma equivocada, o terapeuta que vai intervir com essa criança vai intervir de forma equivocada. Né? Então, é importante que a gente, sim, pense na avaliação como uma questão de levantar possibilidades para um diagnóstico, mas a gente não pode ficar engessado no diagnóstico e a gente também terapeutas, principalmente as psicopedagogas, que são tão desacreditadas, né? A gente não pode aceitar diagnóstico de goela abaixo, tá? Esse diagnóstico acabou porque foi a psicóloga que deu, que emitiu o laudo. Porque foi o médico. Não, não é assim. Tem criança que eu estou batendo na tecla, né, que não tem um certo diagnóstico, porque eu vejo aqui na terapia. Eu fui observar na escola. Eu tenho vídeos da mãe, dos pais, né? Que é uma situação totalmente diferente, né? Então é importante a gente pensar, né, que a gente vai avaliar com cuidado, com ciência, com critério, né, baseado nos critérios diagnósticos que já existem, mas a gente não vai deixar de ter a sensibilidade para aquela criança, para com aquela criança, né? De olhar de uma forma completa, de ver aquele sujeito como um sujeito singular, um sujeito único, e também olhar para essa família e para essa vida de forma honesta, que o dinheiro não sobressaia a nossa qualidade técnica, né? E aí, como eu já em algum momento já falei também, técnica a gente aprende, a gente estuda, a gente senta, se a gente tiver um bom coração, se a gente for honesto e se a gente não tiver técnica, ainda assim a gente consegue ser um bom profissional porque a gente senta e estuda. Mas honestidade, caráter e valor, a gente não aprende. Né? Então, se você é um ótimo profissional técnico, mas você não tem caráter, não tem valor e não tem honestidade de sentar para estudar aquilo, aquela vida que chegou na tua frente, né? E para emitir um relatório, para emitir um diagnóstico, um laudo, com clareza e com todas as dúvidas que um diagnóstico assertivo tem, né?
fazer, você nunca vai ser um bom profissional, tá? Então, quero que vocês me contem como é que, o que é que vocês querem ver por aqui. Quero também um retorno, né, sobre isso, os feedbacks. Como é ver esse retorno sem ser ao vivo e também me contem, né, quais são os próximos conteúdos. Eu quero trazer conteúdos bem curtinhos mesmo, que essa é a minha prioridade no momento, é o que eu consigo fazer. É, e me mandem feedbacks. É muito bom estar de volta. Eu estava morrendo de saudade. E daqui a pouco a gente está ao vivo, tá? Um cheiro e até o próximo Café com Psico.